Bom dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na sua vida hoje? Primeiro domingo do mês de agosto, que quer dizer que hoje nós temos? Sim! Mais um episódio da nossa Escola Bíblica Dominical! E hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro vídeo. E se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, porque senão você não vai entender esse vídeo aqui. Clica aqui em cima, assiste o outro vídeo e depois volta para esse aqui. Combinado? Bom, gente, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a primeira dica que eu dei no primeiro vídeo. E a primeira dica que eu dei foi que é possível ter relacionamento com o autor da Bíblia. Top, né? Então, para que você tenha relacionamento com Deus, enquanto você lê, é necessário também se comunicar, tanto de você com Deus, quanto de Deus com você. E como que isso é possível? Através de duas práticas que baseiam o relacionamento com Deus. Uma delas é a leitura bíblica e a outra é a oração. Através da leitura bíblica, você tem embasamento, você embasa a sua fé. E através da oração, você tem intimidade. Você se comunica com Deus. E para que esse relacionamento flua e cresça de maneira saudável e cada vez mais, é importantíssimo que essas duas coisas caminhem juntas, tá? E por que eu enfatizo tanto isso? Porque eu sou uma pessoa que sempre teve muita dificuldade com um desses dois. Qual você acha que eu tenho dificuldade? Comenta aqui embaixo pra mim. Leitura bíblica ou oração? Pois é, eu, um pouco fora da curva, sou a pessoa que tem muita dificuldade com oração. A maioria das pessoas não tem dificuldade com isso. Muito pelo contrário, né? Costumam ter dificuldade com a leitura bíblica porque acham difícil, porque a linguagem é um pouco complicada, é um pouco difícil de entender, querendo ou não, né? É um livro de muitas páginas, com muitas histórias e muito difícil de conseguir relacionar todas elas, mas eu sempre tive muita facilidade em conseguir ler e entender, interpretar. Eu sempre gostei muito de passar tempo lendo, né? Eu gosto dessa prática em relação à Bíblia, principalmente. E já com a oração, eu, né, dava uma travada. Porque pra mim, quando eu era pequena principalmente, eu sempre fiquei com muita dúvida dentro de mim do porquê que eu preciso orar. Eu sempre fui ensinada que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele está em todos os lugares, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente. E dentro de mim não fazia sentido nenhum eu ter que parar um tempo do meu dia e falar pra Ele o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando, o que eu tava fazendo, o porquê, não sei o que. Se Ele sabe, por que eu tenho que falar? E esse conflito sempre foi muito grande dentro da minha cabeça e não fazia sentido pra mim. Então, eu preferia ler a Bíblia. Então, eu nunca tive esse equilíbrio, assim, da leitura bíblica com a oração. E até que um dia, a minha mãe, muito sábia, veio me explicar. E eu fui perguntar pra ela, né? Eu falei, mãe, por que a gente tem que orar, sendo que Deus sabe tudo que eu vou falar antes de eu falar? E aí ela falou assim pra mim, filha, mesmo que Deus já saiba o que você vai dizer, antes mesmo que você diga alguma coisa, e mesmo que Deus também saiba tudo o que você precisa, antes mesmo de você pedir, que Ele sabe o que você pensa, o que você faz e tudo mais, Ele quer te ouvir. Isso faz parte de um relacionamento. Quando você fala, quando você abre a sua boca e se comunica, do nada começa uma bateção. Quando você fala, quando você se comunica e você traz à existência aquilo que está na sua mente, não é só Deus quem vai te escutar, mas o diabo também. E aquilo me marcou. E eu comecei a perceber que o tipo de relacionamento que Deus queria ter comigo não era só um relacionamento de eu abro a boca, eu falo alguma coisa, eu leio a Bíblia, eu entendo, e era um relacionamento real. E todo relacionamento real precisa de comunicação. Imagina o que seria de um casamento, de um namoro, imagina o que seria de uma amizade sem uma conversa. Quando a gente fala, quando a gente abre a boca e a gente expressa, nós também entendemos o que nós estamos falando e as coisas começam a fazer mais sentido dentro de nós. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas às vezes tem alguma coisa que tá meio bagunçada aqui na cabeça e quando a gente começa a explicar isso pra alguém e trazer à tona e falar, a gente mesmo já consegue se entender melhor. E quando a gente faz isso com Deus, Ele é a própria cura, Ele é a própria revelação, Ele é a própria interpretação. Isso é o que faz esse relacionamento ser tão único.
E aí, a partir desse momento que eu entendi isso, que Deus realmente queria ser meu amigo, que Ele queria estar comigo, que Ele queria me ouvir, aí as coisas começaram a mudar. E no final das contas, a gente começa a perceber que a oração funciona e que não dá pra gente manter a nossa vida cristã sem essa ferramenta, sem a comunicação, sem a intimidade. Eu queria falar pra você um pouquinho da minha rotina prática, pra que caso você tenha a mesma dificuldade que eu, você pode tentar ver se dá certo pra você. E caso você tenha outra dificuldade, né, a dificuldade com a leitura bíblica, isso também vai te ajudar. Todos os dias eu estipulo na minha rotina um período de devocional. O que seria isso? É um período em que eu separo para estar lendo a Bíblia e orando. Então, é um momento em que eu exercito o meu relacionamento com Deus, em que eu mantenho ele, eu alimento o meu relacionamento com Deus. Todos os dias, todos os momentos, Ele está conosco, mas quando você para um tempinho e dedica isso a Ele, e você consegue ter esse momento com Deus, é surreal a diferença que faz na sua vida. E no meu caso, uma dica, né, que eu acho legal é você ter um planejamento para sua leitura. Então, no meu caso, eu estou lendo a Bíblia desde o início, mais uma vez. Só que agora pela Bíblia em ordem cronológica. Então, eu estou lendo o Velho Testamento, né? Até antes de Jesus, pela ordem da Bíblia cronológica. E esse é o meu planejamento. Eu não tenho um prazo, não estipulei. Eu leio um pouco todo dia. Até mesmo porque eu leio e não só leio. Então, eu medito também, eu entendo o que eu estou lendo, eu anoto e tudo mais. Então, demanda um pouco mais de tempo, né? Não é só ler. Isso é muito importante também. E aí, eu tendo esse planejamento, eu tiro ali o meu devocional um tempo para que eu leia e um tempo também eu dedico para falar com Deus, nem que seja bom dia Jesus, está tudo bem, eu te entrego o meu dia e esteja comigo, e talvez colocar ali alguma preocupação, alguma coisa. Eu também tiro um tempo para respirar, sabe? Só respirar fundo e meditar e pensar em Jesus, e estar ali com Ele e passar tempo com Ele, entendeu? Isso é uma dica muito preciosa para caso você tenha também algum tipo de dificuldade nesse sentido. Então, você ter o planejamento diário te ajuda a manter uma rotina e te força a ler a Bíblia todos os dias. E você separar esse tempo também para falar com Deus, mesmo que seja de maneira mais simples, se caso você tenha a mesma dificuldade que eu tenho com a oração. Isso ajuda muito no seu relacionamento com Deus todos os dias. E para finalizar esse vídeo, 2 dicas que eu quero deixar para você que está começando agora e deseja ter um relacionamento com Deus. A primeira dica é: Jesus é uma pessoa. E quando eu entendi isso, o meu relacionamento com Ele, mudou totalmente. Hoje a gente é muito amigo, hoje a gente é muito parça. Nós temos um nível de intimidade muito grande devido a essa frase simples, mas que fez toda a diferença para mim. Então, desde o momento em que eu leio algum texto bíblico, eu consigo ver Jesus sendo uma pessoa. E isso me aproxima dele. Isso me faz ter algo em comum. Guarde isso no seu coração. O ponto de partida de qualquer relacionamento é o fato de você se identificar com o outro lado. Então, o fato de você estar aqui me assistindo e da gente estar criando esse relacionamento, esse vínculo aqui nesse canal de comunicação, é porque você de alguma forma se identifica com aquilo que eu trago, com a forma que eu me comunico, com o meu assunto, com a minha forma de ver a vida. E da mesma maneira é com Jesus. Ele é uma pessoa. E isso te faz ter muitas coisas em comum com ele. O fato dele ser uma pessoa, assim como eu, e de estar aqui comigo, e de eu conseguir ter esse olhar, fez com que o meu relacionamento com ele crescesse muito em intimidade e em profundidade. Então essa é a primeira dica. E a segunda é muito prática e tá na Bíblia. Mateus 6. Então, tarefa de casa. Primeira tarefa da EBD com a Lê. Leia Mateus 6. Não leia só Mateus 6, leia a Bíblia toda. Mas tá aí uma tarefinha pra vocês, tá bom? Mateus 6. O livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos ensina a oração do Pai Nosso. Ah, Letícia, mas eu já sei a oração do Pai Nosso de cor e salteado, desde que eu nasci. Faz tempo. Mas nesse texto, a oração do Pai Nosso, ela é um guia prático
para qualquer um que deseja iniciar o seu relacionamento com Deus. Todo o contexto de Mateus 6 também é muito interessante. Jesus fala sobre devocional, gente. Jesus fala sobre você entrar no seu quarto, sobre você fechar a sua porta. Então ele te dá várias dicas de como você acessa o coração de Deus. E a oração do Pai Nosso é um guia prático que nos ajuda a entender como que tem que ser o nosso momento ali, a nossa oração diária com Deus. Então essas duas diquinhas, Jesus é uma pessoa e Mateus 6, tá bom? Não se esqueçam disso, leiam, pratiquem, meditem, orem, busquem, leiam. E todos os dias, repeat. Persevere, continue. É muito difícil no começo, eu sei, porque eu passei por isso. Não é uma construção da noite pro dia. Da mesma forma que você não fica melhor amigo de uma pessoa no momento que você conhece ela. Isso demanda tempo de conversa, demanda tempo de vocês se conhecerem. Então, da mesma forma, é com Jesus, porque como eu disse, ele é uma pessoa. Então, não desistam, continuem. Se você tem alguma dúvida, se você precisar de ajuda, não deixe de pedir essa ajuda. Eu vou estar por aqui. Me manda uma mensagem, me manda um direct no Instagram, fala comigo, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo episódio da EBD com a Lê. E agora vocês têm aí mais um mês para pôr em prática tudo isso que vocês aprenderam hoje. Não deixe de se inscrever, compartilha com todo mundo. E tivemos uma repercussão muito linda no primeiro episódio e eu espero que ela se mantenha, porque quanto mais pessoas conseguirem ser alcançadas com essas dicas, a gente vai estar ajudando uns aos outros, né? Um beijo e até semana que vem!